Bem, queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos agora estudando o capítulo 4, entrando para uma porção muito importante dessa epístola, né? Quero que os irmãos leiam comigo. Capítulo 4 de Efésios, do versículo 7 até o versículo 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aí está bom a leitura. Quero chamar a atenção dos irmãos para o fato, como já dissemos aqui anteriormente, que os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, que constituem a segunda parte do livro, trata basicamente de 3 pontos essenciais na perspectiva dessa carta. Ou seja, a ideia central é que Deus quer gerar para si um corpo, no capítulo 4. Deus quer gerar para si uma noiva, no capítulo 5. Deus quer gerar para si um exército, conforme o capítulo 6. Para cada um desses aspectos da obra de Deus, entendendo o corpo de Cristo como sendo um aspecto da obra de Deus, né? A noiva enquanto um aspecto da mesma obra e o exército de Deus também enquanto um aspecto daquilo que Ele está realizando, um aspecto da salvação de Deus operando em nós. Então nós entendemos que para cada um desses aspectos existem algumas propriedades específicas que o Senhor quer trabalhar em nós. Ou seja, se nós reunirmos o trabalhar de Deus na geração de um corpo, na formação de uma noiva e na constituição de um exército, nós teremos toda a obra de Deus que está sendo trabalhada e aplicada em nós durante a nossa experiência cristã. Quando se fala de corpo de Cristo, vamos começar a tratar desse tema hoje com maior profundidade. É interessante como que nós precisamos, em primeiro lugar, corrigir um erro muito grande. O erro da teologização das Escrituras. O que é essa tal da teologização das Escrituras? Esse é um erro que aconteceu com os judeus antes de Cristo e no tempo de Cristo, e esse erro foi então repetido pela igreja medieval, pela igreja institucionalizada, igreja católica apostólica romana, e esse mesmo erro foi então cometido pelas igrejas reformadas e por fim continua a se repetir nas igrejas evangélicas de um modo geral, né? Quando eu falo evangélicas de um modo geral, quer dizer aquelas igrejas que não são propriamente as igrejas históricas, né? Mas as igrejas que surgiram talvez nos últimos 200 anos para cá. Bem, de todo modo, o problema da teologização da verdade, e eu preciso muito que os irmãos entendam esse conceito, porque se nós não entendermos o conceito, dificilmente vamos corrigi-lo. E sem corrigir este erro,
nós estaremos fadados ao fracasso espiritual, exatamente porque esse erro não entendido, não percebido, não corrigido, ele implica um horizonte nosso em relação à Escritura, que nos desvia do foco, da essência, nos desvia da verdade. O problema da teologização da verdade é que a verdade em si mesma, ela não é uma teologia, ela não é um conceito. A verdade é o próprio Deus, Deus é a verdade. E tudo que diz respeito a Deus é a verdade. Por isso é dito, a palavra de Deus, não a Escritura, né? Mas a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é o próprio Cristo de Deus, o Logos eterno, é a verdade. A obra que Deus realiza por meio de Cristo é a verdade. O próprio Espírito de Cristo é chamado o Espírito da verdade. E, portanto, a verdade ela está intimamente ligada à essência de Deus, à obra de Deus e aquilo que Deus realiza enquanto a sua obra em nós. Então, a verdade é algo do ser divino que opera e acontece no ser do homem. Então a verdade não é algo que eu possa segurar com as mãos, que eu possa simplesmente encadernar dentro de um livro, não é algo que eu possa simplesmente escrever um texto e falar, aqui está a verdade. A verdade é o próprio Deus, é o ser divino, é tudo aquilo que dele emana, é aquilo que ele realiza, tudo aquilo que acontece organicamente no homem, dentro do homem, da parte de Deus. Aí vem o problema da teologização da verdade. A verdade é orgânica, a verdade é essencial, a verdade é o próprio Deus, a verdade é a obra de Deus, a verdade é o acontecimento dessa obra em nós. Agora, o que é a teologização da verdade? É quando se toma essa verdade orgânica e essencial e faz dela um produto teológico, e faz dela um objeto teológico. De modo que as pessoas já não mais se importam com a verdade enquanto acontecimento dentro do homem e passa a valorizar o conceito ortodoxo correto, supostamente correto. Quando se trata de corpo de Cristo, nós temos este problema. Veja bem, deixa eu ilustrar para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. A Bíblia fala sobre o corpo de Cristo. A Bíblia fala sobre a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo é uma verdade fundamental, no sentido que quando Cristo ele realiza na cruz a sua obra de redenção, ele ali realiza a obra de redenção por todas as pessoas, todos os seres que estão dispersos. Ou seja, eles estão desgarrados, eles estão desagregados no seu coração. Ou seja, o problema fundamental é o egoísmo no coração do homem, que me separa de Deus, me separa da sua criação, me separa dos homens. E mesmo aqueles que entendem ou pensam que estão unidos com os homens, essa união ela é muito, poderíamos colocar essa união do homem com o homem, ela é uma união política, no sentido de que eu estou com vocês, eu apoio vocês até um ponto específico. Até que você não me fira, até que você não me abandone, até que você não me traia, até que você não me deva e deixe de pagar, até que você... Isso você pode observar em todos os níveis de relacionamento. A coisa mais linda é um casamento, um homem que ama uma mulher e promete amá-la até o fim, e vice-versa. Mas a pergunta é, quando nós olhamos para o ponto de vista da experiência humana, até quando vai aquele juramento e aquele amor? Não chega o momento, algumas vezes e não raras vezes, que aquilo fala assim, acabou aqui? Não, mas você prometeu amar eternamente aquela pessoa. Mas vários fatores aconteceram e concorreram para se concluir que é um erro continuar junto. Eu não quero que ninguém pense que eu estou falando de casamento. A história humana é cheia de problemas. Ou seja, há casamentos que acabam, há famílias que se acabam, há relacionamentos de pais e filhos que acabam, há amizades que se acabam, há, como eu posso colocar, sociedades que acabam, países que se rompem. Ou seja, tudo isso faz parte da nossa experiência nesse caminho cheio de muitos erros. E o objetivo é que nós
na medida que vamos compreendendo, nós vamos corrigindo os erros que são possíveis de serem corrigidos e vamos lutando para que esses erros não aconteçam novamente. Mas o fato é que Cristo morre para redimir aqueles que estão dispersos, aqueles que estão em inimizade. Por isso que agora a proposta dessa obra de redenção é formar um corpo, porque o corpo implica não somente que nós somos reunidos num único lugar, num ambiente, não ambiente físico, né? Mas num único ambiente espiritual, mas sobretudo a ideia do corpo resgata a ideia de que nós, enquanto membros do corpo, nessa metáfora, existimos para o outro e não para si mesmo. Então, a ideia de corpo de Cristo é uma metáfora. Você não pode pensar em corpo de Cristo enquanto um corpo literalmente falando. Como não se pode pensar na noiva de Cristo enquanto a noiva do ponto de vista literal. Então, são metáforas que a Bíblia se utiliza para falar da obra de Deus. Então, imagine você, Cristo vindo ao mundo para resgatar homens e mulheres dispersos, peregrinos, que se dispersaram do epicentro da sua origem, que é o próprio Deus, e ao se afastarem desse centro, agora é impossível que esses seres se amem, que eles se desejem mutuamente, que eles sirvam uns aos outros mutuamente. É muito difícil, o ego não permite que o indivíduo entenda e pense de si mesmo: puxa, a razão da minha existência é o outro. Ou seja, eu não existo em mim mesmo, nem para mim mesmo, né? Não é a ideia do bumerangue que você lança e que ele retorna para a sua mão. É o contrário, você existe para o outro. É uma existência para a doação. Então, quando fala de corpo de Cristo, devemos entender essa obra de reunião dos que estão dispersos, e não somente uma reunião como você reúne batatas dentro de um saco, mas é uma reunião que agora nós nos tornamos parte ou partes de um todo, de um só, do corpo, e nós somos agora membros uns dos outros. Então a ideia de corpo é essa relação de unidade e de doação. Eu falava no início agora sobre o problema da teologização da verdade. Ou seja, as pessoas perderam o sentido e a ideia do que é o corpo para defender a doutrina do corpo de Cristo. Aí se diz: o corpo de Cristo são todos os que um dia creram em Jesus e foram devidamente batizados. Olha um tanto de discussão que surge dentro dessa teologização do corpo de Cristo, desta verdade. Aí começa toda a implicação. Bem, quantos homens fazem parte desse corpo? Não, os cristãos. Olha a complicação, mas cristãos não é muito amplo, porque os católicos apostólicos romanos são cristãos. Aí então já começa uma discussão se eles fazem ou não parte do corpo. Conclui-se que eles não fazem parte. Ou seja, geralmente chega a tal conclusão. Perfeito? Há 30 anos, ou há 25, há 20 anos, eu me recordo que dentro do meio evangélico, sobretudo os evangélicos pentecostais, se pensava que não podia constituir esse corpo aqueles que não tinham a mesma doutrina de usos e costumes. É lógico que hoje alguém pode negar o que eu estou dizendo. Pastor, nunca existiu isso na teologia. Não, mas a teologização não significa somente o que está escrito dentro de um manual de teologia, mas é aquilo que é ensinado, aquilo que é aprendido, aquilo que é praticado. A teologia se faz nos púlpitos das igrejas. A partir do momento que você entende que aquele grupo não está na verdade, porque ele usa coisas que os levarão ao inferno, como se pensava que a mulher que usa calça não podia ir para o céu. Ainda tem alguns grupos que pensam assim.
mas estão desaparecendo, eles não vão sobreviver ao século XXI. Podem ficar tranquilos. Aí eles vão dizer, está amarrado em nome de Jesus, nós vamos sobreviver. Não vai, porque o povo está crescendo no entendimento, e está percebendo que o que tira ele do reino de Deus não pode ser uma veste, né? Porque veste é uma questão cultural, é uma questão climática, é uma questão do tempo, né? Da cultura, enfim. De todo modo, imagine só que se pensava que mesmo evangélicos, não sendo católicos, mas sendo evangélicos, não fazia parte. E ainda hoje se discute, sobretudo as igrejas históricas, aquelas, melhor dizendo, as igrejas escatológicas, né? Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, que entende que eles são os detentores da verdade, no sentido de que eles têm uma revelação especial de Deus, e Deus os fez ali os portadores da verdade, e quem não está, portanto, dentro daquele regime, daquela comunidade, daquela denominação, não estão na verdade. Aí quais são os objetos da verdade que eles dizem? É o uso do véu, é a guarda do sábado, é a carne de porco, é o modelo ritual, é o modelo hierárquico, né? É a dieta que eles estabelecem. Ou seja, é uma série de fatores, cada um tem a sua própria verdade. Tratando-se do corpo de Cristo, então, a discussão ela parte para o âmbito teológico e não orgânico. Isso é a teologização da verdade. Aí se faz pergunta, por exemplo, hoje em dia tem uma outra discussão, digamos assim, não sei se vocês já ouviram falar sobre o tal dos desigrejados. Tenho falado muito sobre isso ultimamente, e quero repetir o meu posicionamento, para que quem está em casa saiba exatamente o que eu estou dizendo, para que não haja desinformação. Quando eu me refiro a desigrejado, eu não estou me referindo àqueles que não estão congregando. Tem nada a ver. O fato de alguém não congregar pode ter vários motivos. Motivo de enfermidade, não pode? Motivo de distância. Na sua região, na sua cidade, você não encontrou um ambiente saudável onde desenvolver a sua comunhão com os irmãos. São grupos que se multiplicam a cada dia pregando qualquer coisa, menos a palavra de Deus. E você chegou num nível de entendimento que não tem como corroborar, porque o sistema não permite que você pense, e você é obrigado a pensar como eles pensam, a falar o que eles falam, a viver o que eles vivem, e você não tem condição mais disso, por isso você não tem onde congregar. São diversos os motivos. Porém, quando se fala desigrejado, devemos entender isso no âmbito ideológico. É uma forma de pensamento que foi desenvolvida ao longo dos tempos, lógico. Essa forma de pensar, ela nasce de uma série de problemas, mas ela se consolida como uma mente e um coração, que agora se opõem ao fato social da igreja enquanto igreja local. São pessoas que dizem assim, que igreja não existe, pronto. Que igreja somos nós, corpo de Cristo somos nós. E não precisa de haver uma comunidade. Então, os tais desigrejados, eles têm uma oposição ideológica contra a comunidade, o reunir-se. Como é que eles chegaram a essa conclusão? A partir de vários problemas de sofrimento. Por exemplo, a igreja só prega dinheiro, não é? Eles perceberam que a maioria, ou melhor, uma grande parte das igrejas estão interessadas no dinheiro e não nas pessoas. Então, esse foi um ponto. Ou então que as igrejas escravizam os homens com as suas doutrinas humanas, né? E assim, a partir de um tanto de problemas, pessoas que foram expulsas, excluídas e foram machucadas, então elas se afastaram das comunidades, do rebanho, em razão desses problemas que são problemas óbvios que ninguém pode negar. É um fato. O problema é em que isso resultou. Resultou, por fim, numa forma de pensar. Ora, quem é que pode falar contra igreja local se todo o Novo Testamento
na sua maioria, foi escrito para igrejas locais. O que é a carta de Paulo aos Efésios? É para a cidade de Éfeso ou para os santos que estão em Éfeso? Então, e uma carta, ela tem um destinatário. Como é que vai ser ler essa carta? Se não havia comunidade, como é que essa carta chegaria a algum lugar? Será que ela iria para o prefeito da cidade? Quem é que ia receber a carta? Para quem seria lida? Seria lida no rádio, na televisão, num alto-falante na rua, para quem quisesse ouvir? Não, se a carta é endereçada aos santos, é porque essa igreja, ela existia enquanto uma comunidade local. O mesmo é carta aos romanos. Na própria carta de Paulo aos romanos, ele diz a igreja que se reúne na casa do fulano. O mesmo se dá às igrejas da Galácia, às 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, aos Tessalonicenses, aos Filipenses. Então, o Novo Testamento, ele ratifica totalmente a ideia de que sempre houve comunidades. Falar que não há, não é verdade. Agora, é um fato que, com o tempo, a ideia de igreja, de comunidade se corrompeu. É verdade. Mas o fato de haver comunidades, ou igrejas, ou denominações que se corromperam, não significa que não há, ou não deva haver, comunidades sérias, que se reúnem na base do amor e da verdade. Essa é a grande questão. Então, quando eles dizem assim, nós somos corpo de Cristo, a partir do pensamento dos tais desigrejados, eles estão caindo num grande erro. Quem é corpo de Cristo? Você é corpo de Cristo? É a primeira pergunta. Não, mas todos nós somos, o que importa é que... Por que você é corpo de Cristo? Agora vamos falar para os igrejados. Você que é igrejado, você é corpo de Cristo? Ah, sou, porque eu aceitei Jesus, fui batizado e vou à igreja todo domingo. Às vezes vou na quarta também. Ora, mas o que é corpo de Cristo? Essa é a questão. Se você entender corpo de Cristo enquanto um objeto teológico, uma ideia teológica, você comete um grande erro. É preciso pensar o corpo de Cristo não enquanto teologia, mas enquanto verdade fundamental e orgânica. Ao falar de corpo de Cristo, temos que entender exatamente o que essa metáfora quer nos ensinar. Perfeito? O que ela quer nos ensinar? E daqui, nós já podemos, nesse texto, começar a abordagem sobre o corpo de Cristo, fazer aqui 2 antíteses. Quero que vocês me acompanhem. Vamos fazer aqui 2 antíteses, para nós irmos dissecando esse texto e ampliando o nosso entendimento. A primeira antítese, eu quero extrair dos versículos de 1 a 6, do capítulo 4, a primeira ideia, comparando com a ideia que está nos versículos 15 e 16 desse capítulo. É a primeira antítese. Eu vou contrapor a ideia dos versículos de 1 a 6 com a ideia dos versículos 15 e 16. Então vamos para o 15 e 16 primeiro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quais são as ideias, ou qual a ideia que nós temos aqui nos versículos 15 e 16? A ideia do amor, a ideia da cooperação. Vocês percebem isso aí? Todo o corpo, quando eu falo todo o corpo, remete à unidade. Todo o corpo é um só. Só que aqui também fala com a contribuição, colaboração, cooperação de cada parte. Então nós temos um todo e nós temos as partes. E agora, com o auxílio de cada parte,
com a contribuição, com a colaboração, cada um doando de si o que tem e recebeu de Deus, vai o que? Essa doação só é possível por causa do amor. Você fala seguindo a verdade em amor. E é interessante nós notarmos que quando se fala de seguir a verdade, o que mais falta é o amor no seguir a verdade, porque cada um quer seguir a verdade excluindo o outro, não é? Cada um quer ser o dono da verdade, se apropriar da verdade. Nós temos a verdade, você não tem a verdade, esse grupo tem a verdade, quem não está nesse grupo não está na verdade. Ou seja, se pensa em verdade sempre excluindo, nunca reunindo. Então nós temos aqui a ideia da unidade, a ideia do amor, a ideia da edificação, a ideia da contribuição. Tudo isso se resume na palavra amor. Perfeito? Vamos contrapor isso ao que está nos versículos de 1 a 6, ou seja, de 1 a 3, né? Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando eu leio essa porção, eu costumo lê-la no sentido inverso. Ou seja, quando Paulo fala, eu rogo para que vocês façam isso, para que vocês andem de modo digno, ele roga para que nós andemos com humildade, que andemos com mansidão. Está implícita aqui a ideia de que se há um rogo, é porque há uma necessidade. Ou seja, aqui ele fala positivamente daquilo que faltava negativamente aos irmãos. Ou seja, de um lado, vamos fazer a primeira antítese. O que nós temos aqui? Nós temos os problemas, ou os atributos e as características do ego. O ego que não age com humildade. Não agir com humildade é se considerar superior aos outros. Falta de humildade é quando você se julga melhor, se julga superior. E na verdade nós todos somos exatamente iguais, na mesma medida. Porque não se mede o homem pelo que ele faz, se mede o homem pelo que ele é na sua essência. Quando Paulo fala que nós devemos andar de modo digno, essa dignidade é a dignidade da vida humana. Todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus. Todos têm um só Pai, participam do único e mesmo Espírito. Todos são chamados a uma mesma vocação. Por isso que a ideia de um só corpo, de uma só fé, não é? De um só batismo. Então, aqui nós temos a primeira antítese. Aquilo que o apóstolo apresenta como sendo uma necessidade, mas se é uma necessidade, o fato é o oposto. São os atributos, a falta de humildade, a falta de mansidão, a falta de colaboração, não é? São os atributos do ego. E por outro lado, nós temos no 15 e no 16, o amor, que fala que cada parte deve se doar para contribuir com a edificação, não de si, mas de todo o corpo. Então, quando se fala de corpo de Cristo, evoque primeiramente essa ideia. Não há corpo de Cristo, ou não há edificação do corpo de Cristo, se não houver esse esforço. Esforcemo-nos. Versículo 3. Eu sou corpo de Cristo. Para. Você pode estar sendo ou não edificado no corpo. Primeiro que um membro não pode dizer eu sou o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma pessoa. O corpo de Cristo implica a reunião de muitos membros. Vamos tratar disso com maior propriedade, talvez não hoje, mas falando sobre o corpo, vamos ter que ir para 1 Coríntios, capítulo 12, fatalmente, né? Mas o corpo de Cristo é um, formado de muitos membros. Então, a ideia do corpo de Cristo não pode ser uma ideia teológica. Não, quem é corpo de Cristo? Quem se converteu, quem aceitou Jesus, quem batizou, quem anda segundo esta verdade, quem está nessa base, quem não está. Não, isso é objeto teológico. Não vale a pena discutir isso. Até porque os católicos vão dizer que o corpo de Cristo são eles.
que eles são a igreja verdadeira. Sim ou não? Aí a igreja adventista vai dizer que o corpo de Cristo são eles, que eles são a igreja da verdade. Quem é que vai dizer assim, nós não somos corpo de Cristo? Qual a igreja que vai dizer isso? Nenhuma. Cada uma vai trazer para si a prerrogativa de corpo de Cristo. Lógico, hoje em dia há um certo entendimento, e o que é de certo modo positivo, mas não chega, na verdade, são aqueles que falam, não, o corpo de Cristo são todos os irmãos, as pessoas, e nós não podemos exatamente chancelar, só Deus sabe, né? Pode ser que haja membro do corpo de Cristo na igreja católica, pode ser, né? Eventualmente encontra lá, quem sabe, né? Meio complicado, mas tem quem diga que seja flexível, né? Tem aqueles que falam, não, nós evangélicos somos corpo de Cristo, independentemente da denominação. Já é um avanço. Diferente de uma única denominação trazer para si a ideia exclusiva de corpo de Cristo. Mas ainda assim, esse entendimento não chega na verdade, porque corpo de Cristo não é um objeto teológico, não é uma coisa. Corpo de Cristo é o resultado de um estado de consciência. Cria-se a consciência da unidade, vai sendo formado o corpo de Cristo enquanto cooperação, enquanto relação, enquanto doação. Quando cada um se entende, puxa, eu recebi tanto de Deus, e esse tanto que eu recebi me torna um mordomo, e como tal eu preciso servir. Aí você começa a funcionar. Isso é que é verdade orgânica, é o funcionamento enquanto membro do corpo. Você pode até dizer que é membro do corpo no sentido teológico, mas você funciona, você coopera, você funciona como membro, você se entende como que a sua existência é para os outros, não para si? Você vive em prol ou em função de si ou dos outros? Essa é a grande questão. Se a sua vida tem predominantemente, se a sua existência predominantemente visa a si mesma ou para você mesmo, você não é membro do corpo de Cristo absolutamente. Não existe essa ideia, ser corpo, não ser corpo, com uma etiqueta. Não é etiqueta, não é objeto teológico. Isso é orgânico. Vocês entendem? Ah, pastor, mas aí fica difícil, porque no mundo que a gente vive, no tempo que a gente vive, no sistema que a gente vive, como não viver para si mesmo? Entenda. Há um texto na Escritura que eu gosto muito, até para ilustrar o que eu quero dizer, né? Quando Paulo, falando sobre ofertas, e aqui faça um corte, não na mensagem, na edição, não. Eu faço o corte no pensamento, para não pensar que eu estou falando de oferta. Não tem nada a ver. Estou pegando um exemplo para ilustrar o meu pensamento de como devemos viver neste mundo. Quando Paulo fala sobre oferta, ele fala na figura de uma semeadura. Aí ele diz que quando se colhe aqueles grãos, ele diz que há grãos para alimento e há grãos para plantio. Ou seja, se você plantou e você colheu 100 sacas de milho, se você comer as 100 sacas, o que você vai plantar para o ano seguinte? Acabou, não tem mais. Então você tem que separar o que é para alimento e o que é para o plantio, para que possa produzir mais, para que o ciclo da semeadura e da colheita não pare. Perfeito? Então, essa ideia é uma ideia muito lógica e racional e espiritual. Ou seja, eu tenho a minha vida, vocês têm a vida de vocês. Nós temos a nossa família, nossos planos, projetos, estudamos, nós trabalhamos. Sim, mas a minha vida, preciso entender que muito da minha vida é para alimento, é para mim. Preciso vestir, preciso comer, preciso comprar um carro, adquirir uma casa. É natural que isso aconteça. Mas parte do que eu tenho é para ser compartilhado. Por isso que, usando uma outra metáfora, mas no mesmo sentido, lá no Antigo Testamento, é dito que quando alguém ia colher o seu campo, fazer a ceifa do campo, é dito que deixasse uma parte sem colher, para que os órfãos e as viúvas e os estrangeiros, passando por ali, pudessem também receber de você alguma coisa para o seu bem. Essa é a ideia. Então, não quero dizer com isso
que você não deva ter a sua vida, o seu viver. Tem que ter, mas não pode se reduzir a você. Você deve entender que tudo o que você tem deve ser compartilhado. Não somente dinheiro, mas você pode compartilhar talentos. Você pode compartilhar. Imagina esse tempo que nós estamos vivendo, tão difícil. Tantas pessoas passando por dificuldades. Às vezes você não tem algo material para compartilhar, pode ser que não tenha. Mas você pode recorrer aos amigos. Não pode? Para ajudar. Você pode conversar, orientar aquela pessoa, direcionar aquela pessoa, no sentido para que ela possa alavancar. Não é? Se você tem dons, você pode servir aquela pessoa. O problema do profissional é que às vezes a gente pensa que o profissional é só para ganhar dinheiro. Não. O profissional é para ganhar dinheiro também, porque afinal nós precisamos do dinheiro. Mas esse profissional também não pode servir o outro como um dom para aquele que não tem a condição, para aquele que está no momento de dificuldade. Então temos que compreender isso, que nós existimos para o mundo. E a sua própria vida bem estruturada, a serviço do outro, né? Imagine cada família, vivendo a sua vida, mas numa inter-relação, pensando no outro, orando pelo outro, socorrendo um ao outro. Tudo isso gera a ideia de funcionamento. Por exemplo, imagine você que, vamos pensar aqui no caso dos professores, né? Professor é uma coisa extraordinária. Se bem que nem todos os professores são professores, de fato. Mas aquele que é professor porque tem o tino, né, de professor, tem o dom, tem esse chamamento. Isso é espiritual. Isso não é só material. Nós temos que entender que tudo o que nós temos vem de Deus. Ainda que seja aplicado numa instituição que não seja religiosa. Mas ali você está como um homem-dom de Deus para aquele povo, para aquelas crianças, para aqueles jovens, para aquelas pessoas. Temos que nos entender, cada um de nós, onde quer que nós estejamos, sempre como mordomos, sempre servindo na base da justiça, na base da ética, na base do amor. O problema é que quando se trata de corpo de Cristo enquanto objeto teológico, tudo se resume na ideia de instituição religiosa. Por isso que o problema da teologização da verdade é um grave problema. Porque além de ele não ser funcional, não tem nada de funcional nessa teologização do corpo de Cristo, porque não existe, é só ego, é só orgulho. A pessoa, ela resiste ou está junto na comunidade em nome da verdade do corpo de Cristo. Não, nós somos corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo. Olha a ideia. Sempre numa ideia de separação, de individualismo, de desagregamento. Então, nós temos, quando falar de corpo de Cristo, evocar essa ideia. Traga esse pensamento. Vamos pensar, pastor, mas e aí, corpo de Cristo? Como é que é isso? Ora, você já viu o corpo de Cristo em algum lugar? Corpo de Cristo é uma coisa? Como é que é isso? Mas são as pessoas, mas as pessoas, por que elas são corpo de Cristo? Então, constrói a ideia. Corpo de Cristo é uma metáfora. Esse é o primeiro ponto. Não há um corpo, braço, mão, é a ideia. Vamos trabalhar isso em 1 Coríntios, capítulo 12. Agora, por que surge a ideia de corpo de Cristo? De onde vem essa metáfora? Ou seja, quando Paulo, e é só Paulo que fala dessa ideia, praticamente, é ele quem desenvolve a ideia de corpo de Cristo. Quando ele traz, de onde veio? Será que Deus falou assim, Paulo, fala para a igreja do meu corpo? Não existe isso. Paulo cria essa metáfora do corpo para falar de uma verdade. Então, a questão não está no corpo em si, está no que ele significa. E qual é a verdade que Paulo quer traduzir a partir da metáfora do corpo? Vamos ler? Querem encontrar? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver aqui
qual é a verdade. Capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 12. 12. Olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse é o primeiro ponto a ser analisado. Daqui os irmãos percebem que Paulo cria a metáfora do corpo de Cristo. Vocês conseguem perceber que nesse versículo 12 é onde Paulo cria a metáfora? Por que ele cria a metáfora? Quando ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, vírgula, assim também. Quando ele fala assim também, ele vai colocar de um lado aquilo de que ele quer falar, ensinar, e do lado primeiro, aqui anterior, a metáfora criada. Assim como o corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo? Não. Assim como o corpo humano. Como ele dissesse, olha para um corpo humano. Não é verdade que o corpo é um só? O corpo. Um corpo, não é um só? Mas ele não é formado de muitos membros. Não tem dedo, unha, não tem braço, olhos, ouvidos. Isso para não falar da quantidade de funções e de membros. Não vamos pensar membro no sentido restrito da palavra. Não pense no sentido restrito. Membro só pode ser uma mão, por exemplo. Não, mas o dedo também, vamos ampliar o conceito de membro enquanto partes. Tá bom? Paulo aqui não está dando aula de ciências e nem de biologia. Perfeito? Está dando aqui, falando apenas um exemplo. Assim como o corpo, ele é formado de muitas partes. Ele é um só. Só que essas muitas partes formam um único corpo. Ele está falando de multiplicidade e de unidade. Olha para um corpo, é um exemplo. É verdade. Agora, ele fala assim também. Aí vem a verdade que ele quer falar. Com respeito a Cristo. Então, a verdade é Cristo. De que ele quer falar. E ele usa a metáfora de um corpo. Então, a partir de agora, ele vai usar o corpo enquanto uma imagem, uma metáfora, só para você entender como é Cristo. Olha como o texto ganha peso agora. Capítulo 12, versículo 12 de 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, olha o peso, assim também com respeito a Cristo. Olhem para mim. O que nos interessa aqui é o quê? Cristo. Cristo nos interessa. Quem gosta de Cristo aqui? Cristo é bom? Que maravilha. Todo mundo quer Cristo. Ninguém fala mal de Cristo. Ou melhor, tem aqueles que falam mal, né? Mas assim, tratando como nosso alvo aqui, principal, nosso público-alvo, são os crentes que precisam de ser evangelizados, então o nosso interesse é Cristo. Já ouviu algum crente falando mal de Cristo? Interessante, há crentes defendendo Cristo. É uma coisa espetacular. Porque não teve uma passeata lá de um movimento, e aí colocaram um Cristo crucificado, e esse Cristo, a pessoa que representava era esse, aquilo, outro, aí ficam brigando na internet por causa de Cristo, e batendo. Para de bobagem, gente. Você não está fazendo absolutamente nada. Você está exatamente no oposto do que é Cristo. Exatamente o oposto. Aquelas pessoas não sabem o que fazem. É muito simples. Jesus nunca se defendeu dizendo, é mentira dele. Eu não sou isso não. Já viu Jesus falando isso alguma vez? Chamaram ele de filho de Beelzebu. E ele falou, não sou. Ele não ficou discutindo isso. Ele discutiu outras coisas. Ele discutiu a condição daqueles corações. Mas nunca que ele se defendeu, se ele era isso ou não era aquilo, e nem precisa. Mas quando eu perguntei, vocês gostam de Cristo? O que Cristo, aqui interessa é Cristo, né? Assim também com respeito a Cristo. Cristo é bom, é bonito, é o que nós queremos. Então a pergunta deve ser, assim também com respeito a Cristo. Como é Cristo? Cristo é bom, todo mundo quer. Mas se você quer esse Cristo, Paulo quer nos fazer entender. Ele fez uma metáfora do corpo. Para falar de quem? De Cristo. Olha como é simples e profundo.
Então, quem quer Cristo tem que atentar para esse ensinamento, que não é teológico. Eu insisto em falar que não é teológico. Ele pode ser didático, mas não teológico, enquanto objeto teológico. Não. Então, se você quer Cristo, quem quer Cristo? Fala a verdade. Quem aceita Jesus. Quem recebe Jesus. Então, não receba nem aceite a Jesus ou a Cristo ou a Jesus Cristo como objeto teológico. Isso é bobagem, não serve para nada. Inclusive, as pessoas mais mesquinhas são aquelas que têm a Cristo enquanto objeto teológico. São as mais mesquinhas, terríveis. Não, talvez a culpa não é exatamente da própria pessoa, mas é a cegueira, o desentendimento. Mas se você quer Cristo, então pergunte: como é Cristo? Paulo diz: assim como um corpo, assim também com respeito a Cristo. Só vai entender o Espírito de Cristo, a essência de Cristo, a mente de Cristo, olhando para essa metáfora. Olha como Paulo foi didático, pedagógico. E como é que é então Cristo? Cristo é um. Está aqui, ó. Assim como o corpo é um. Cristo é um. Não existe um Cristo da Igreja Católica, um Cristo seu, um Cristo tal. Se bem que tem muitos Cristos, mas não é o Cristo. Ou seja, cada um cria o seu Cristo. Paulo já dizia isso aos Coríntios mesmo, né? Há muitos Cristos e outros evangelhos, mas não é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus é um. Ele nunca se divide. Esse Cristo de Deus, que Paulo aqui vai chamar lá em Efésios ele fala, ele é o cabeça do corpo. Quer dizer, o Cristo de Deus é de onde tudo procede. Ele, enquanto cabeça, ele é a origem, ele é o começo, ele é a fonte, ele é a direção. Quando se fala de Cristo, logo pensa em quê? Se pensa em quê? Não, Cristo está lá no céu, está lá sentadinho, à direita do Pai. Tem até as marcas, até hoje está lá, marcado. Eu não estou questionando isso, mas é o pensamento. Está lá, parece que não está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui. Parece, porque o trem está pegando aqui embaixo, pegando fogo. O pessoal ora, mas o povo continua morrendo de coronavírus. Não está resolvendo quase nada. É o pensamento. Só que uns falam, não fala isso não, ele está muito preocupado, está lá sentadinho, lá não tem coronavírus, está preocupado, lá sentado, numa boa. Mas qualquer hora ele vai aparecer ali, quando ele aparecer, coitado de vocês. Mas ele vai vir com brasa de fogo nos olhos, soltando fogo pelas ventas, com a espada. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. É assim que se pensa de Cristo. Calma, gente. Cristo é um só. Está aqui, ó. Ele é a cabeça, mas da cabeça procede. Tudo que agora procede tem que ser Cristo, não pode ser outra coisa. Você vai entrar agora nesse que procede. É o corpo, é o desenvolvimento do cabeça, daquilo que Cristo é. É Cristo nas suas manifestações. É Cristo na sua criação. É o cosmo divino que, como diz, é a criação que só pode existir nele. Mas ele, enquanto a essência de tudo, é o cabeça. Por quê? Porque tudo está na razão suprema, que é o Cristo de Deus. Ele é a razão suprema. Origem, causa de tudo, toda beleza, toda diversidade, tudo vem dele. Mas ele é o cabeça, do cabeça procede o corpo. Então, Cristo é um. Versículo 12, vamos ler devagarzinho, não tenha pressa não. E tem muitos membros. Então, como é Cristo? Ele é um. E como é Cristo? Cristo tem muitos membros. Não, pastor, para que heresia. Acredita que o corpo tem muitos membros e não Cristo. Por isso que você não passa na prova do concurso que você faz, né? Vamos lá, olha aqui. Assim como, olhe para mim novamente, vou falar tudo de novo. Assim como o corpo, um corpo. Não está falando de Jesus não, nem de Cristo, nem de nada. Um corpo humano, só para você poder entender.
É um. Só que esse um, sendo um, ele é formado. Ele não é um sem parte, não. São várias partes, sendo muitas, concorrem para formar um só corpo. Assim como essa unidade, essa multiplicidade, assim também é Cristo. Cristo é um, e Cristo tem muitos membros. Olha a gravidade. Membro de Cristo. Gente, está mais para membro de quê? Vocês estão percebendo a profundidade? Cristo é um. Esse Cristo é o Cristo coletivo, lógico. Não estou falando do Cristo, o Logos eterno. Ele está aqui também, porque enquanto o cabeça, ele eternamente agora se torna a origem. E agora dele procede as suas muitas manifestações. Cada ser criado é uma manifestação dele. Ele está se manifestando em nós. Pastor, mas se é manifestação, com esse tanto de maldade, se é manifestação de Cristo? Não. A manifestação de Cristo se dá somente na vida, na saúde e na beleza. Tudo de errado, de mal, de perverso, está na ilusão que não é na consciência humana. É o engano da serpente. Se lê tanto em Gênesis 3, disse a serpente à mulher, mas não entendem, porque estão pensando sempre numa serpente, sempre numa mulher. Mulher, do sexo feminino. Olha a ideia. Aí tem que vai discutir, está vendo aí? Ó, o homem mesmo não, é a mulher, ela é culpada. As ideias. Você esquece que lá está dizendo, não. Simplesmente quando disse a serpente à mulher, quer dizer, tudo começa do engano, da distorção da verdade. E uma vez que esse engano ganha a mente, essa pessoa agora passa a proceder conforme a sua mente foi formada por aquele engano. De modo que o novo nascimento se dá pelo mesmo processo, só que o contrário, pelo poder da verdade, formando uma nova consciência, uma nova maneira de compreender e, consequentemente, de se portar e se colocar no mundo. Então, nós estamos entendendo aqui a questão do que é ser corpo de Cristo, no sentido orgânico, e não num objeto teológico. Perfeito? Vamos continuar. Versículo 12. 12 de 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem só corpo, vírgula, assim também, do mesmo modo, é com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E novamente Paulo está aqui colocando os elementos da unidade. Ou seja, se todos nós fomos batizados em um só Espírito, e aqui é uma nova metáfora, está sendo usada para representar uma verdade, imagine você, o Espírito como sendo um grande oceano. E agora todos nós sendo batizados nele, ou seja, mergulhados nele. Pastor, mas é batido por imersão ou por aspersão? Vai para lá com essa conversa. Aqui não, bobagem. É uma metáfora para dizer que você não é mais um ser, um ente, que está agora vagando, peregrinando, sozinho, o seu ego, não é? Não, mas você foi mergulhado, e eu mergulhado, todo mundo numa mesma substância. Ser batizado no Espírito é ganhar essa consciência e essa compreensão de unidade nele. E não somente fomos nós mergulhados, mas também bebemos de um mesmo e único Espírito, totalmente tomado por dentro e por fora, numa unidade. Ou seja, a ideia aqui do batismo, que forma um só corpo, é que agora nós estamos tomados por dentro e por fora de um mesmo Espírito, e portanto nós não podemos mais ser dois, só podemos ser um, embora muitos. Essa é a ideia. E ele vai desenvolvendo ainda mais. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
Quando ele fala, porque também o corpo não é um só membro, é porque ele está dialogando com o versículo 12, porque o corpo é um. Aí ele fala, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora, esses muitos, olha como vai acontecer no versículo 15. Se disser o pé, o que vocês acham do pé? Legal? Do seu corpo inteiro, o que você acha do pé? Pé é uma coisa que ninguém gosta de mostrar. Vamos começar daqui. Não, também não. Ela gosta de mostrar as unhas. O pé não. Pé tem joanete, pé tem calo. Pé é muito complicado, ele fica muito abafado ali dentro. Né? Se você chegar num ambiente assim coletivo e tirar o sapato, o povo fica, ainda que não tenha nenhum tipo de odor, mas o povo olha assim como se fosse desapropriado, né? Um pé. Não é? Pé não é um pouco desprezível? Fala a verdade. No sentido que eu estou colocando. No sentido. Olha, nada é desprezível. Mas olha como ele ocupa uma posição entre os membros, não muito. É diferente dos olhos, né? Os olhos, quando é feio, a pessoa quer colocar uma lente de contato, mas tem que parecer bonito. Olha o que ele está colocando. Versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, versículo 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de eu ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Percebe que Paulo continua usando a metáfora para falar de você, para falar de mim, para falar da nossa importância, a importância de cada um individualmente, para falar da importância individualmente em relação ao coletivo. Não é? Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, o corpo, embora um, tem diversidade. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou, olha a palavra, Deus coordenou o corpo. O corpo é coordenado. Alguém já viu uma pessoa sozinha? Estou coordenado. Com quê? Com quem? Aonde? O que é? Não se pode coordenar se não for em relação ao outro. Essa é a ideia de corpo. Então a ideia de que eu sou o corpo de Cristo, por isso eu não congrego, por isso eu não preciso de comunidade, isso aí é um erro grande da serpente, do dragão, né? A serpente já virou dragão há muito tempo. A serpente ela foi antiga, né? Hoje ela é dragãozão vermelho, grande. Bem, de todo modo, Paulo vai falando, vamos prosseguir. Versículo 24. Mas os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, colocando muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então fica claro a ideia de unidade,
A unidade nunca sou eu, a unidade é o corpo, um só corpo. Mas tem a ideia de partes. E se é parte, já diz o nome, você não é o todo. Se a parte se isola, e aqui é o melhor conceito que se tem para a ideia de seita, né? O que é uma seita? Hoje em dia você vai a uma livraria, tem lá livros de seitas e heresias. Mas quem foi que fez aquele livro? Não foi uma seita? Tem que saber. Quem foi que incluiu naquele livro as seitas e não incluiu a sua própria? A seita, no sentido de quem escreveu o livro, são todos aqueles que discordam do seu posicionamento teológico. Aí vira seita para ele. Se foi contrário, não é. A ideia de seita é parte, facção, pedaço. Simples assim. Então, qualquer parte, em qualquer setor da vida humana, que queira, qualquer parte que queira para si o status do todo, é uma seita, é perverso. Então, se você acha que Deus te deu toda a verdade, a verdade está aqui em você, então não tem verdade lá, não tem verdade, você é uma seita. Mas Deus nos deu, tudo é verdade. Sim, mas toda a verdade não está aqui. Toda a verdade não está em todos os homens, em todos os tempos, que dirá em você ou na sua igreja. Não está? E como é que faz para alcançar toda a verdade? Nunca você vai alcançar toda a verdade, porque a verdade é Deus, e Deus é inesgotável, Deus é infinito. Nós podemos apenas nos firmar naquilo que Paulo diz, o que de Deus se pode conhecer. Então, inclusive o que de Deus se pode conhecer, nós ainda não recebemos, e vamos viver eternamente recebendo o que de Deus se pode. É a medida possível para os vasos que recebem a verdade. Então, o corpo de Cristo traz essa ideia. Unidade é o corpo, e os membros são partes. E a parte não é o todo. Então, só há corpo de Cristo de modo funcional, real, orgânico, quando a parte se entende que é parte. Quando a parte se entende que o seu significado é zero em si mesmo, porque a parte só ganha significado no todo. Imagina os olhos, né? Os olhos, talvez, no corpo, seja aquilo que mais chama a atenção. Vamos trabalhar nesse sentido. Pode ser que não seja, mas digamos que seja. Imagina só um olho, o olho de Santa Luzia. Você sabe o que é? Já viram o olho de Santa Luzia? Na imagem da Igreja Católica tem um olho no prato. Eu nunca entendi aquela imagem. Deve ter um significado espiritual. Quem criou a imagem deve saber. Eu não sei o significado, mas é minimamente estranho. Um olho dentro de um prato. Ela Santa da Vista? Pode ser, faz sentido. Mas eu não vejo sentido dentro de um prato, né? Um olho é estranho. Qual é a finalidade de um olho fora do corpo? Assombrar. Não, assombrar. Tem até um filme de terror, eu não vou lembrar exatamente qual filme, até porque eu não assisto filmes de nenhum gênero que dirá de terror, mas é um filme que tinha uma mão cortada de um indivíduo, e essa mão... Não, mas tem um filme mesmo de terror, em que a mão agarrava nas costas da pessoa assim, a mão sozinha, correndo, doida, desesperada dentro de casa. É estranho. Mas Deus me livre, mas é o que mais tem, é olho no prato e mão solta aí, correndo atrás dos outros. Somos nós, na nossa individualidade, que não queremos ser parte do todo. E o mais interessante, o olho, enquanto parte, no corpo, ele não visa a si mesmo. Não visa a si mesmo. Essa é a grande ideia do membro. Cada membro ele tem a sua importância e ganha importância no conjunto, mas ele está sempre a serviço de todos os demais membros. É um a serviço do outro. Nunca um a serviço de si mesmo. Então, essa imagem, essa metáfora que Paulo cria é extraordinária. Então, por hoje, vamos entender esse ponto acerca do corpo de Cristo. Não se pode pensar em corpo de Cristo sem pensar na unidade, sem pensar nas partes em relação
a unidade na sua importância, somente dentro da unidade e na sua função em relação ao todo e aos demais, nunca em relação a si mesmo. Mas, de modo prático, entenda que esses membros estão aí soltos, são pessoas desagregadas em todos os sentidos, e Cristo quer reunir todos para formar um só corpo. E para quem acha que eu estou dilatando muito a figura do corpo, porque corpo de Cristo não é mais a igreja, aí pensa em instituição. Veja que em Efésios capítulo 2, versículo 15, diz para formar um só corpo com Deus. Já não é mais ideia de corpo de Cristo, mais restrita, mas um só corpo com Deus é Deus e todos esses formando uma unidade, Deus o cabeça. Portanto, todos sujeitos a esse cabeça. Tá bom? Semana que vem nós vamos prosseguir falando sobre Efésios capítulo 4. Dissecando, eu vou apresentar para os irmãos a segunda antítese. Falei que faria duas antíteses. A primeira foi o ego, ali subtendido nos versículos de 1 a 3 de Efésios 4, e o amor nos versículos 16, 15 e 16. Foi a primeira antítese. A segunda antítese eu vou colocar na semana que vem, se o Senhor assim permitir. Tá bom?